Todo tempo Deus é bom. E aí, pastor Denilson, você é uma benção. Amém, meu pai. Deixa eu ver. Amém, irmãos. Bom dia. Bom dia para você que está aqui na casa de Deus. E também um bom dia para aqueles que estão nos acompanhando aqui através das redes sociais. Temos aqui 18 pessoas participando junto conosco desse culto. Então, desejo também, que a paz de Deus esteja sobre a vida deles. Amém? Amém, povo de Deus? Deixa, antes de eu entrar aqui propriamente na mensagem, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, Mas antes eu queria identificar os visitantes, Tem alguém que está nos visitando? Faça um gestinho com a mão aí. Vamos dar uma salva de palmas para Deus, Seja muito bem-vindo, amém? E o pessoal da recepção lá embaixo também anotou o nome da Cristiane. Cadê a Cristiane? Fica de pé, Cristiane, fazendo um favor. Seja bem-vindo, Cristiane. Tá bom? Cristiane, aqui a gente tem um dizer que a gente fala assim, a segunda vez já é de casa, tá? Então já é a segunda vez que eu vejo você aqui, não é? Então você já é de casa já, tá bom, minha amiga? Fique à vontade em nome de Jesus, tá? Os nossos agradecimentos, irmãos, a respeito, das orações, que a igreja teve orando pela vida do nosso diácono, que passou pela cirurgia na quarta-feira. Diácono Augusto está aqui. Fica de pé, Augusto. O pessoal vê que você está bem. Amém? Então, queremos agradecer a igreja aí pela oração, pela vida do nosso diácono, que fez uma angioplastia e, graças a Deus, teve alta na quinta-feira. Está aí junto com a esposa. E agradecer também a igreja pelas orações, pela vida do Alexander, O Alexander, ele fez um procedimento mais simples, mas que vai requerer dele, assim, uma recuperação boa, um descanso, Ele operou o joelho, vai ficar 3 meses em casa. Então, 45 dias sem botar o pé no chão, Mas ontem à noite conversei com ele, pediu para agradecer, as orações, e ele está bem, em nome de Jesus. Provavelmente amanhã ele já deve estar em casa, já ontem ele estava no hospital ainda, mas amanhã ele já deve estar em casa. Amém? E hoje à noite nós teremos a presença aqui do pastor Rogério. É o Rogério da Nova Vida Alcântara, Pastor Rogério é vizinho da igreja, mora aqui na 22, irmão da Kátia, E ele estará aqui conosco mais tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o restante dos avisos, nosso pastor já falou, mas tem uma aqui especial que eu não posso deixar de comentar, Que no próximo domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, que nesse dia tão especial você possa estar aqui na casa de Deus, celebrando, a morte e a ressurreição de Cristo e trazendo 1 quilo de alimento não perecível, para que através desse alimento nós possamos confeccionar cestas básicas para ajudar aquele irmão, aquela irmã, que está sem um emprego, que está com uma dificuldade financeira. Tá bom, gente? Então, esses são alguns recados que eu gostaria de acrescentar nos recados, já que o nosso pastor falou. E aula de bateria, guitarra e baixo. Então, maiores informações na secretaria da igreja. Ah, pastor, meu desejo, meu sonho é participar do Ministério de Louvor, mas não tenho aptidão para isso, então esse é o momento de você buscar, vir aqui fazer esse curso de bateria, guitarra e baixo. Já falei com o Guilherme, meu sonho é aprender a tocar violão, Então, assim, no momento oportuno, eu creio que eu vou aprender, porque eu acho uma coisa muito linda você fazer uma visita, fazer um culto, e você levar um violão para dedilhar, para louvar a Deus. Então, no futuro estarei fazendo. No futuro, não sei quando, mas vou fazer em nome de Jesus. Amém? Então, esses são os nossos avisos. Vamos orar pela palavra. Você que está em casa, se tiver um pedido de oração, pode colocar nos comentários que no final estarei orando em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença aqui neste local, pelo Teu amor,
pela tua misericórdia, por ter nos conduzido até aqui, Senhor. Agora, Pai, nós damos liberdade para o teu Santo Espírito, para que ele possa estar ministrando em nossas vidas, falando aos nossos corações, e que a tua igreja possa, ó Deus, ser edificada nesta manhã. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço, Pai. Te agradeço pelo perdão dos nossos pecados, pela redenção, pela liberdade que temos de vir à tua casa, de abrir a tua palavra e compartilhar as boas novas aos quebrantados de coração. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então, irmãos, nós estaremos compartilhando uma mensagem que tem como título De Volta ao Altar, né? Essa palavra Deus colocou no meu coração já tem alguns dias e fiquei, orando a Deus, pedindo uma direção a Deus para que Ele, viesse me direcionar, para que no momento oportuno, no momento certo, a gente estivesse aqui compartilhando essa mensagem de Deus. E hoje, o meu pastor me deu a oportunidade de estar aqui pregando, e eu, então, gostaria de compartilhar essa palavra com a igreja que diz de volta ao altar. Amém? E, para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, fazendo um favor, em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12. Vamos ler do versículo 7 ao 20, fazendo um favor. Você que está em casa, essa passagem bíblica vai estar passando aqui ao meu lado. E você que está aqui sem Bíblia, você pode ler aqui em cima, que é a mesma tradução que eu estarei utilizando aqui. Amém? Gênesis 12, do 7 ao 20, diz o seguinte: Amém? O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E ali, Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido, passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste de Ai e a oeste. Ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre para a direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quando ia entrar naquela terra, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando verem você, vão dizer: esta é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bela, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante do Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, a qual veio a ser ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu puniu Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha esposa, minha mulher. Agora, pois, está aqui a tua mulher, tome e vá embora daqui. E Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e tudo o quanto o possuía. Amém? Então, irmãos,
esse texto que nós acabamos de ler, ele conta um episódio lamentável na vida desse patriarca, né? Abraão, né, aqui ainda chamado de Abrão, ele foi um homem de fé. Não é à toa que ele, lá no livro de Hebreus, é considerado um dos heróis da fé. Então, esse homem, em diversos momentos da sua vida, em diversas situações que ele viveu, ele sempre estava conectado com Deus. Ele sempre estava ali buscando uma direção para a sua vida. Mas nesse episódio que nós acabamos de ler, nós vemos ali uma ruptura entre esse servo de Deus e o Senhor. Então, diante da crise que ele encontrou no Egito, a crise que estava acontecendo no mundo, ele então sai daquele local onde ele estava, próximo ao Neguebe, e vai para o Egito. Mas em nenhum momento ali nós vamos ver esse servo de Deus buscando uma direção, orando a Deus, pedindo a Deus, sabe, um norte a ser seguido. Ao contrário disso, a gente vê um declínio muito grande, porque ele sai da onde Deus tinha mandado ele estabelecer a sua tenda, ele vai para o Egito, ali não vemos ele invocar o nome do Senhor, não vemos ele levantar um altar de adoração, que era algo que era uma prática na vida dele, mas nós vemos ele tomar atitudes equivocadas. E uma delas nós lemos aqui, que foi esse acordo que ele fez com a sua esposa, com medo da morte. Ele fez esse acordo com ela, dizendo, olha, se alguém perguntar o que você é meu, né? Então você vai dizer que você é minha irmã, com medo da morte. Então a gente vai ver que essa atitude desse homem trouxe várias consequências. E eu vou estar falando sobre essas consequências. E vou estar falando da pior consequência ao meu entendimento, que foi ele ter se afastado do altar. Porque o altar significava adoração a Deus, o altar significava redenção, porque era no altar que era sacrificado animais. Então, o altar significava uma intimidade com o Senhor. E no meio da crise, ele abandona tudo aquilo ali e vai para o Egito, uma terra pagã, uma terra que adorava outros deuses. Então, ali, ele sofre muitas consequências. Eu quero falar sobre essas consequências. Mas antes, eu quero frisar para você qual a importância do altar, que ele abandonou por conta da crise. Então, o altar é um local de adoração, um local de relacionamento com Deus, um local onde os pecados são perdoados. Abandonar o altar e a comunhão com Deus trouxe diversos problemas para Abrão e para a sua família. Então, nós vamos ver as consequências disso. Então, na trajetória como um patriarca da fé, Abrão sempre usou e sempre andou no centro da vontade de Deus, mas ele teve esse deslize, e esse deslize de ir ao Egito sem a ordem de Deus e se afastar do altar trouxe consequências para a vida dele. E qual foi essas consequências? E a gente vai pontuar aqui. A primeira consequência que eu encontro nessa passagem que nós lemos, que Abraão, ele abandona o altar do Senhor e vai para o Egito, a primeira consequência nesse episódio que nós lemos foi um desgaste no relacionamento conjugal. Então, houve um desgaste naquele relacionamento porque ele simplesmente entregou a sua mulher na mão de outro homem. Lemos isso aqui. A palavra de Deus não diz quanto tempo durou esse episódio, quanto tempo Sarai ficou dentro da casa do faraó, quanto tempo ela foi tomada como esposa do faraó. Mas você consegue ver aqui que isso trouxe um desgaste no relacionamento? Claro que trouxe. Né? Ele legitimou o adultério dentro do relacionamento deles. Dentro do relacionamento deles, com medo da morte. Então,
ele foi um homem incrédulo, porque ele poderia dizer, olha, o Deus que me guardou, o Deus que me guarda, que me protege, o Deus que eu sirvo, esse Deus vai me guardar no Egito e nada vai acontecer de ruim, tanto como a minha pessoa e a sua, Sarai. Mas ele foi equivocado, mentiu junto com a sua esposa e isso trouxe um desgaste na vida dos dois. E esse desgaste no relacionamento trouxe uma brecha para outro desgaste mais na frente. Porque no Egito, ele entrega a sua esposa na mão do faraó. E quando eles voltam um pouco mais à frente, Sarai entrega a sua serva na mão do esposo. Então, houve ali a abertura de um desgaste. Consegue ver isso, igreja? Amém? Então, a primeira consequência em se afastar do altar, nesse texto que nós estamos, foi um desgaste no relacionamento conjugal. A segunda consequência de se afastar do altar foi uma crise familiar. Uma crise familiar. Esses tópicos eu vou ser bem rápido, porque eu quero dar ênfase ao último tópico, o quarto tópico. Então, o primeiro, trouxe um desgaste no relacionamento conjugal. O segundo, trouxe uma crise familiar. Nós lemos aqui que quando o faraó tomou Sarai como sua esposa, o que ele fez para Abrão? Ele deu bens, animais, servos, servas, jumentos, camelos, ovelhas, ou seja, materialmente dizendo, ele foi muito abençoado nesse episódio, porque ele saiu do Egito mais rico do que ele já era. Mas pense comigo, quando ele volta para o altar, para próximo do Neguebe, houve um conflito entre ele e o seu sobrinho Ló, um conflito familiar. Por conta de quê, você lembra? Por conta de quê, lembra? Por conta dos rebanhos, que ele ganhou aonde? No Egito. Porque Ló e o seu tio conviviam muito bem. Ambos tinham rebanho antes desse episódio. E havia uma harmonia. Mas no Egito, ele saiu com tantos animais, com tantos rebanhos, de uma forma tão grande, que quando ele retorna para o Neguebe, eles já não conseguiam mais viver de uma forma pacífica, porque o rebanho de Abrão era muito grande. Algo que foi adquirido onde? No Egito. Então a gente vai ver que houve uma crise na vida conjugal, houve uma crise na vida familiar. E essa crise gerou uma separação, nós já conhecemos a história. Gênesis 13, 5 ao 7 fala sobre esse episódio, que houve a contenda entre os pastores de Ló e Abrão, por conta de um rebanho, por conta dos animais, que ele ganhou lá no Egito. Então houve outro problema, que foi um problema permanente até os dias de hoje. Quando ele volta do Egito, ele ganhou rebanhos, ganhou escravos, servos e servas. Algo que era muito natural naquela época. Hoje a gente não consegue visualizar isso. Um homem de Deus com um escravo. Uma mulher de Deus com um escravo. Não existe mais isso, ou não deveria existir mais isso, nessa época que nós vivemos. Mas sabemos que ainda existe países, que as pessoas sofrem na mão de tiranos. Mas, naquele momento, era algo normal. Então, ele vem do Egito com servos e servas. Dentre dessas servas que ele ganhou no Egito, quem estava ali? Agar, a mulher que seria mãe do seu filho Ismael. Então, olha que aquilo que ele ganha no Egito vai trazer consequências na vida dele depois. Ele ganhou animais, esses animais foram motivos de discórdia com seu sobrinho. Ele ganhou servas,
escravos, escravas, e uma dessas servas foi um motivo de grande tristeza para aquele casal, porque ali houve intriga, houve divisão familiar, houve um desgaste no relacionamento de Sarai com Abrão. E isso está permanente até os dias de hoje, porque no relacionamento entre Agar e Abrão, surgiu um filho, Ismael, que é o pai dos árabes. E hoje nós vemos a consequência, até hoje presente no Oriente Médio, a briga entre Israel e os árabes. Consequência essa, fruto de uma atitude que esse homem teve e uma escrava que ele ganhou no Egito. Então essas foram as consequências. Recapitulando, um desgaste no relacionamento conjugal, uma crise familiar, um problema permanente até os dias de hoje, mas a pior de toda foi um esfriamento espiritual. Foi o esfriamento espiritual, a pior consequência de todas. Nós lemos que, diante da crise, Abrão, com a sua família, abandonou o altar do Senhor. Abandonou o altar do Senhor. Foi para o Egito. E não existe nenhuma informação na Bíblia que no Egito ele invocou o nome de Deus, que no Egito ele adorou o Senhor, que no Egito ele estabeleceu um altar ao Senhor. Não temos nenhuma informação. Houve uma ruptura no relacionamento entre Abrão e Deus. Ele abandonou o altar. E era necessário voltar para o altar. Era necessário voltar para o altar. Houve um esfriamento espiritual. Então, irmãos, aqui a gente já tira um grande ensinamento. Diante das crises, eu não posso abandonar o altar do Senhor. O altar do Senhor é o local de adoração. O altar do Senhor é um local de intimidade com Deus. O altar do Senhor é o momento que você ora, que você louva o Senhor na sua intimidade, na sua casa, mas também na igreja. Vivemos uma crise no mundo, numa crise que ainda não temos uma perspectiva de quando tudo isso vai acabar. Nós cremos que está acabando, mas não é algo ainda muito certo. E o que nós vemos nesse momento de crise? Pessoas abandonando o altar do Senhor. Pessoas se afastando da casa de Deus, pessoas se afastando das suas responsabilidades, pessoas deixando de congregar, pessoas deixando de orar e buscar a presença de Deus. Então, era uma prática muito comum levantar altares de forma de adoração a Deus. Veja que nesse período no Egito ele não fez votos e não levantou altares. O maior problema nessa ida ao Egito foi o esfriamento espiritual no relacionamento entre Deus e Abrão. Às vezes, não nos afastamos do altar porque queremos apenas lidar com a crise que nós estamos vivendo. Nos afastamos do altar porque também queremos santificar aquilo que Deus abomina. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem os momentos de crise que impulsionam a pessoa a se afastar do altar de Deus. Há ali algo que é encerrado entre o homem e de Deus. Há ali uma quebra na aliança, há ali uma quebra no relacionamento por conta das crises. Eu abandono o altar de Deus. Mas outra forma que eu também vejo acontecer é quando a pessoa não abandona o altar do Senhor, mas ela quer santificar aquilo que Deus abomina. Ali também existe uma quebra na intimidade com Deus. É quando eu quero santificar aquilo que Deus abomina. E a gente vê isso acontecer. O mundo faz isso o tempo todo. O sexo não foi criado por Deus no livro de Gênesis? Foi. O sexo dentro do relacionamento conjugal é santo. Mas o que o mundo fez?
ele pega aquilo que é santo e transforma isso em algo, sabe, ruim para a sua vida, quando existe uma prática sexual de uma forma desenfreada. Quantas das vezes nós vemos notícias de pessoas que vão para uma balada e ali se relacionam com 2, 3, 4 mulheres, ou uma mulher se relaciona com 2, 3 homens, ou seja, aquilo que era santo, criado por Deus, foi uma forma que o homem transformou em uma grande desgraça para a sua vida. E muitas das vezes a igreja faz um caminho ao contrário, porque o mundo pega aquilo que é santo e tenta descaracterizar. A igreja faz o caminho ao contrário, a igreja pega aquilo que é imundo e tenta santificar. Isso também é uma forma de se afastar do altar de Deus. Eu quero botar uma tatuagem aqui no meu braço, no meu peito. Irmãos, isso é algo do mundo. Nós temos que ser influência para o mundo e não o mundo ser influência para a igreja. Mas para santificar isso, o que eu faço? Mas eu vou botar uma cruz. Eu vou botar um leão. Eu vou botar um versículo bíblico. Eu querendo santificar aquilo que Deus abomina, que é uma prática, uma cultura do mundo e não dos servos de Deus. Querendo santificar aquilo que Deus abomina. São práticas que a gente tenta fazer o tempo todo. Então a pessoa quer viver na bigamia, quer viver no adultério, aí ele tenta legitimar isso com a palavra de Deus. Mas Salomão teve muitas mulheres, Abraão teve muitas mulheres. Ele tenta santificar aquilo que Deus condena. Santificar aquilo que Deus condena. Então, existem 2 formas de se afastar do altar de Deus. A primeira prática é quando você simplesmente se afasta do caminho de Deus por conta das crises. A segunda é quando eu quero santificar aquilo que Deus abomina. Eu quero santificar as coisas do mundo e trazer para dentro da igreja. Pastor, o senhor falou sobre tatuagem, eu me senti mal porque eu tenho. Meu querido, se você fez em uma época da ignorância, que você não conhecia a palavra de Deus, você está inocentado. Você não precisa se preocupar com isso. Deus te ama, Deus te abraça, Deus te cuida. Agora eu não posso aceitar um líder da igreja, uma pessoa conhecedor da palavra, e viver numa prática desse jeito. Pegar aquilo que é do mundo e tentar santificar. Vou fazer um leão aqui, vou escrever um leão da tribo de Judá. Não dá para santificar aquilo que Deus abomina. Prática do mundo é do mundo. Não dá para pegar o Halloween, que é uma festa do mundo, e trazer para dentro da igreja. E santificar isso dizendo, olha, é apenas uma noite de diversão. É uma prática do mundo, não dá para trazer para dentro da igreja. Mas quantas das vezes a gente vê a igreja tentando fazer isso? Pegando práticas que não nos pertencem e tentando santificá-la e trazendo dentro da igreja e tenta justificar com alguma coisa. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, irmãos, é voltar para o altar. Abraão precisava voltar para o altar de Deus. Ele precisava retornar para o local que ele nunca deveria ter saído. E o que a igreja, o que nós precisamos hoje é voltar para o altar de Deus, para um local onde eu nunca deveria ter saído nas crises, e deixar as práticas que a palavra de Deus não aprova, que a palavra de Deus nos aponta que não é correto, que não é certo. Quem está falando não sou eu, é a palavra. Então, nós precisamos retornar ao altar. Então, a igreja precisa fazer um caminho, sabe? E tentar, e voltar para o altar do Senhor. A igreja precisa pavimentar o retorno para o altar. De que forma? Através da oração, do arrependimento, da comunhão com Deus, da comunhão entre os irmãos. Precisamos voltar para o altar.
a maior necessidade desse homem de fé, Abrão, era voltar para o altar de Deus. E ele assim fez. Então, voltar para o altar não era voltar de uma forma geográfica. Vou voltar para próximo do Neguebe. Não, não é geograficamente. Voltar é voltar de coração, de espírito, de alma. Então, precisamos voltar para o altar do Senhor. Então, é triste ver pastores se rendendo ao mundo e suas práticas para não perder membro. Ele se preocupa em perder membros, mas não liga em perder a presença e a essência do Espírito Santo de Deus nas celebrações. Quantas das vezes eu já vi isso? Abre-se, uma igreja próximo de outra, e aí essa nova igreja tem novidades. E não é a oração, não é jejum, não é a palavra pela palavra, ela tem novidade. E o povo gosta de novidade. Aí vai todo mundo, para aquela outra igreja. Aí o pastor olha e fala, olha, não posso perder meus membros. O que eu vou fazer? Novidade. É triste ver isso. As pessoas se distanciando do altar de Deus por conta de não querer perder membros. Irmãos, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, é o Espírito de Deus que nos fortalece, é o Espírito de Deus que nos faz ser pessoas vencedoras. Não é uma luz acesa ou apagada, não é a cor da igreja, não é um instrumento novo, é o Espírito de Deus que faz todas as coisas. Mas às vezes... Mas às vezes, a gente se afasta do altar porque a gente tenta dar o jeitinho para Deus. O jeitinho para Deus. Então, é algo que precisamos rever. Então vemos pessoas que tentam purificar no altar práticas reprovadas por Deus. O que fazer então? Então, diante de tantos erros por conta de atitudes impensadas, é necessário recomeçar. É necessário recomeçar. Sempre quando os filhos de Deus caem, Deus dá oportunidade de recomeçar uma nova caminhada, de retornar para o lugar onde nunca deveríamos ter saído, e retornar nas mãos do Senhor, retornar para um momento de intimidade, um novo momento com o Senhor. Então essa é uma necessidade imperativa que nós devemos fazer, ou seja, acertar a nossa vida com Deus. Então, irmãos, a única coisa certa a fazer quando nós nos afastamos do altar de Deus, é voltar para trás e recomeçar. Então, Abrão voltou para a sua tenda, para o seu altar, e para uma vida de peregrino estrangeiro na terra. Então, ele demonstrou arrependimento dos seus delizes, retornando para o lugar onde o altar foi feito para invocar o nome do Senhor. Então, ele fez uma jornada pela estrada da obediência. Ele faz um retorno, não apenas geográfico, mas ele recomeça a sua vida com Deus. Está aí em Gênesis, do 1 ao 4. Vamos ler o que diz. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda em Betel, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Foi preciso retornar, foi preciso recomeçar uma trajetória que foi rompida pelas crises. Às vezes a gente precisa retornar, irmãos. Às vezes nós rompemos
não apenas com Deus, mas nós rompemos na nossa vida conjugal, rompemos no relacionamento com os nossos filhos, rompemos na intimidade com as esposas, com os esposos. É necessário recomeçar. Então, a vida do ser humano é uma vida de recomeço. Quando você vê que algo foi perdido, quando você vê que a conexão foi desfeita, é necessário voltar. Voltar e restabelecer uma conexão com Deus, restabelecer uma conexão com o próximo, com o altar do Senhor, com a intimidade dentro de um casamento. Então veja que retornar ao altar, recomeçar, é uma prática que nós temos que viver na nossa vida. E quais são as consequências de recomeçar? De voltar, um renovo, primeiro um renovo. Então, quando Abrão ele volta para o altar de Betel, ali houve um renovo na sua vida espiritual. Ele invocou o nome de Deus, ele voltou para o altar, ele adorou o Senhor. Então, quando você volta para o altar, existe a reafirmação das promessas. Porque em Gênesis 13, 14 ao 18, depois dele voltar para o altar, Deus confirma tudo novamente para ele, falando, olha, você vai ser pai de uma grande nação, você vai ter uma descendência numerosa, como as estrelas dos céus. Então, voltar para o altar é um renovo, é uma reafirmação das promessas. Então, a gente precisa voltar para o altar. E lembre-se disso, que é importante. Nos afastamos do altar quando, por meio das crises, eu abandono o Senhor. Nos afastamos do altar quando eu tento santificar aquilo que Deus condena. Não tem como. Querendo ou não, isso vai gerar um desgaste. Isso vai entristecer o Espírito de Deus e você vai perder aquilo que é mais importante para a sua vida. Então, aquilo que é santo diante de Deus, continue santo. Mas aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, que continue sendo abominável aos olhos do Senhor. Não dá para tentar santificar aquilo que Deus condena. Não dá. Para pegar as práticas do mundo e tentar inserir dentro da igreja e achar que por trazer ele para a igreja, aquela prática vai deixar de ser pecado, vai deixar de ser prejudicial para o reino de Deus. Não dá. Então precisamos retornar, não apenas na área espiritual, quando nos afastamos do altar de Deus, precisamos retornar dentro do nosso relacionamento. Gente, quantas das vezes nós encontramos uma crise conjugal, não vimos uma crise dentro do relacionamento, eu preciso retornar. Aonde que eu me perdi, aonde que nós nos perdemos? Precisamos conversar, dialogar, precisamos ver aonde que está uma brecha, aonde que está o erro, para fazer a conexão certa dentro do relacionamento e voltar a ser feliz. E voltar a ser feliz. Então a gente precisa se conectar com os nossos filhos. Aonde eu perdi a conexão com meus filhos? Eles cresceram, já não temos mais diálogo. Aonde eu me perdi? Volta lá. Faz como Abraão, ele voltou no local e recomeçou, volta lá e recomeça. Recomeça a vida com seus filhos, senta, pede perdão, chora junto. Não dá, irmãos, para viver assim no ambiente familiar, de contenda, de intriga. Precisamos reconectar no nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa família. Precisamos nos conectar com Deus. Olha, o Covid foi uma desgraça, tem sido uma desgraça para o mundo, mas tem sido também uma desgraça para o reino de Deus. As pessoas se afastaram, irmãos. As pessoas se afastaram da igreja, e as desculpas são as mais diversas possíveis.
E a essa hora, eu louvo a Deus pelas redes sociais, porque a gente vê que o problema não é o Covid em si, mas foi um esfriamento que isso trouxe para dentro da igreja. Então a gente precisa voltar para o altar. Às vezes eu vejo lá, né? A vida é de cada um, irmãos. Estou aqui para tomar de conta da vida de ninguém, não. Eu vejo lá na praia, no shopping, no cinema, no parque, no churrascão, às vezes sem máscara. Aí você liga, passeando, aí você liga, poxa, vamos para a igreja, sentindo a sua falta, vamos buscar o Senhor. Pastor, estamos no meio de uma crise sanitária. Não dá. Não dá. Talvez essa pessoa não conseguiu entender ainda que aquilo que realmente importa nesse mundo é estar no altar de Deus. Tudo mais, irmãos, é secundário. Tudo mais não tem uma importância tão grande assim. Precisamos voltar para o altar. Olha, faça uma reflexão nesta manhã. Faça uma reflexão, sabe? Essa palavra, Deus colocou no meu coração, é a terceira vez que eu ia pregar ela. O pastor falou, Denilson, hoje eu vou pregar. Guardei ela. Outra vez, pastor René, Denilson, vou pregar. Aí eu também, guardei ela. Mas Deus colocou no meu coração, a gente precisa voltar para o altar. Aonde a gente falhou? Aonde a gente tem falhado? Com Deus, no relacionamento com Deus. Aonde eu tenho falhado na minha família, aonde eu tenho falhado com meus filhos, aonde eu tenho falhado na minha vida. Então a gente precisa voltar lá. Então nas crises não podemos abandonar o altar do Senhor. Nossa maior necessidade no meio das crises é permanecer ao lado do altar da adoração. Nossa maior necessidade hoje, seja individual ou coletiva, é retornar ao altar do Senhor. Mesmo com experiência com Deus, conforme Abraão tinha experiência, nós somos falhos e tomamos atitudes equivocadas. E essas atitudes vão trazer consequências para a nossa vida, seja boa ou ruim. Então, as nossas escolhas vão trazer consequências, boa ou ruim. Então, quando vier as consequências, é necessário recomeçar, sabe? Voltar os olhos para Deus e restabelecer a comunhão com Ele, que jamais deveria ser rompida. Amém? Então, irmãos, para a gente encerrar e fazer uma oração. Nós somos assim, irmãos. Nós somos falhos. Eu sou falho. Você é falho. Não existe pessoa perfeita nesse mundo. Falhamos em diversos momentos da nossa vida. Eu vou falhar como pai, eu cometo erros como esposo, eu cometo erros como pastor, eu cometo erros, né, como filho de Deus, como líder. Somos falhos. E você também comete, você também vai cometer. Não tem jeito. É necessário eu entender isso, que quando eu cometer um erro, eu não posso me desconectar com Deus, porque Deus me perdoa, Deus me purifica, Deus me ama. Então é necessário não perder essa conexão, não sair de próximo do altar, de estar com um relacionamento com Deus em dia. Né? Uma vez eu fui fazer uma visita, e conversando com o irmão, ao término da visita, eu falei assim, geralmente eu sempre faço uma oração pela vida das pessoas, e eu falei assim, faça uma oração você, falei para a pessoa, e eu me assustei com a oração dela, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque a oração dela foi o seguinte, Senhor, quanto tempo eu não converso contigo? São meses, talvez anos, que eu não paro para conversar contigo, Senhor. Quanto tempo eu deixei
de desfrutar da sua presença? Quanto tempo eu deixei de falar com o Senhor, de abrir o meu coração? E ali ele começou a orar, falando dessa forma. Eu fiquei até emocionado, porque o que aquele homem ali estava fazendo? Voltando ao altar. Voltando de onde ele nunca deveria ter saído. Então, gente, olha, a maior necessidade que a gente tem hoje, a igreja brasileira, estou falando Nova Vida não, mas a igreja brasileira é voltar aos pés de Deus, se jogar aos pés do Senhor e deixar Ele direcionar a nossa vida. E não, irmãos, não abandonar o altar de Deus em meio às crises. E não tentar trazer coisas do mundo e tentar santificá-la dentro da igreja, que não dá certo. Você vai entristecer Deus. Você vai entristecer o Espírito de Deus. Então, aquilo que Deus abominou, continue. Aquilo que Deus santificou, continue santificando. Amém? Feche os seus olhos que eu quero orar por você, que meu tempo já acabou em nome de Jesus. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de voltar para o altar da adoração. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque verdadeiramente Tu és um Deus misericordioso e que as Tuas mãos, Senhor, está estendido sobre nós. Meu Deus, contempla, Senhor, agora a nossa vida, Senhor. Contempla a vida de cada um de nós, a vida daqueles que estão em casa. Meu Pai, se em algum momento da nossa vida nós perdemos a conexão contigo, por conta das crises, por conta dos problemas, nesse momento agora, Senhor, nós queremos retornar para os Teus braços, Senhor. Retornar para o altar de adoração. Meu Deus, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. E obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de recomeçar, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de voltar para o Teu altar, para a Tua presença, e ser acolhido, e ser recebido por Teu Santo Espírito, e por ter as promessas de Deus reafirmadas na nossa vida. Meu Deus, nos ajuda como igreja a jamais, Senhor, perder os Teus princípios, a essência da Tua palavra e a presença do Teu Santo Espírito. Sabemos que os dias, Senhor, são difíceis e por vezes vemos igrejas tentando santificar aquilo que Deus contaminou, aquilo que Deus rejeita. Pai, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Direciona o nosso ser, Senhor, para que não possamos, ó Deus, tomar atitudes pautadas no ego, ou até mesmo, Senhor, em atitudes carnais, humanas, mas nos ensina a tomar atitudes direcionadas pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Deus, a maior necessidade que possuímos hoje é a necessidade de arrependimento pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e voltar para os Teus braços. Deus, nos purifica com Teu sangue, com Teu perdão. Nos recolhe, Senhor, em Teus braços, braços de amor, de bondade, misericórdia, e nos acolhe, Senhor, como um Pai, Senhor,
mesmo diante dos nossos erros, das nossas falhas, e nos dê força, Senhor, para arcar com as consequências de atitudes que tomamos, Senhor, atitudes erradas, Pai. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço, porque creio que hoje, pela parte da manhã, nós estamos ainda mais, não apenas retornando para o altar de adoração, mas estamos fortalecendo a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, e a chama do altar está sendo, ó Deus, fortalecido através da oração, do arrependimento e da comunhão contigo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e que essa chama, que a brasa do altar, possa permanecer viva em nossos corações, na nossa vida, que possa ser vivificada a cada dia mais e mais, pelo Teu Santo Espírito, pelo agir das Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço, Senhor, que as nossas orações estão sendo recolhidas por Ti, e que Deus está trazendo um novo, um refrigério, uma nova unção, que o Senhor está derramando a Tua graça sobre a nossa vida, e está reafirmando promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos e te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Deixa eu ver rapidamente se tem algum pedido de oração aqui. Aleluias. Não tem pedido de oração, mas eu quero fazer uma oração para encerrarmos pela vida da mãezinha do diácono Reginaldo, que continua hospitalizada. E nós cremos no agir de Deus em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua igreja, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida. Somos dependentes de Ti e do Teu Espírito, Senhor. Agora, Senhor, nós queremos apresentar a vida dos enfermos em Tuas mãos, Pai. A vida da Dona Maria, que se encontra, ó Deus, hospitalizada. Meu Pai, visita a Tua filha. Cobre ela com as Tuas mãos, com as Tuas asas. Guarda de todo mal, Senhor. Guarda, ó Deus, de toda negligência médica. Guarda de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. Contempla também, Senhor, a vida dos meus irmãos, aqueles que têm parentes enfermos, acamados, hospitalizados. Que o Teu Santo Espírito possa ao encontro dessas vidas, ministrando a Tua paz, a Tua cura e restabelecendo a saúde de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão hospitalizadas. Deus, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder e cremos no Teu agir, e nós já podemos louvar a Ti porque cremos na restauração da irmã Maria, cremos na restauração do enfermo, cremos na restauração de casamentos destruídos, cremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, na salvação daqueles filhos de rebeldes, cremos, Senhor, na libertação daqueles que estão aprisionados no vício, e por isso te agradecemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, e nós entregamos essa vida diante de Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo.